Bom dia, boa tarde, boa noite, magrinha! Seja muito bem-vinda a mais uma live e hoje o tema é como conquistar um corpo leve e saudável sem dieta malucas. Se você ainda não me conhece, sou Fabrício Comar, especialista em emagrecimento feminino, pós-graduado em metabolismo, personal trainer e coach de emagrecimento. Eu ajudo mulheres com mais de 30 anos a emagrecer em 30 dias com uma rotina simples aí na tua casa, tá? E hoje o tema, como eu falei, é como conquistar um corpo leve e saudável sem aquelas dietas malucas. Então, se você quer aprender a emagrecer de vez, sem passar fome, sem precisar fechar a boca, sem precisar deixar de comer o que você gosta, essa live é para você. Bom dia, Márcia. Bom dia, Beatriz. Seja muito bem-vinda. E o primeiro ponto que nós vamos abordar sobre essa temática de ter um corpo leve sem dietas malucas é exatamente dietas malucas. Vamos começar trabalhando esse tema, né? Dietas malucas. Então, por que não seguir uma dieta restritiva, uma dieta maluca, né, para você tentar emagrecer? Então, Fabrício, resume para mim aqui o que é dieta maluca. É aquela dieta que você precisa restringir. Você precisa deixar de comer muita coisa, você tem que cortar o que você gosta, ou então só comer uma única coisa, só vou comer ovo, 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 ovo. Ela é uma dieta restritiva. A gente costuma chamar de dieta da moda, dieta maluca, né? Isso não leva ninguém ao emagrecimento. Você perde peso, só que você não emagrece. O que é isso, Fabrício? Eu perdi peso, como que eu não emagreci? Você perde peso, mas você volta a ganhar depois. Você não se torna uma pessoa magra. Você simplesmente fez uma estratégia. Então, um processo de emagrecimento ele é totalmente diferente de estratégia, tá? Ele é algo que você consiga continuar. Então, vamos abordar a temática dieta maluca. Por que não seguir uma dieta da moda, dieta maluca? Dieta restritiva. Primeiro ponto, porque é difícil. Quem aqui está assistindo esse vídeo, comenta aqui para mim se você já começou uma dieta e parou porque começou enjoado o que você comia, ou simplesmente não conseguiu seguir porque era difícil o que estava no cardápio que você se propôs a comer. Isso é uma dieta restritiva, da moda, uma dieta maluca. Então ela é difícil de ser seguida, né? E ela gera desistência. E muitas pessoas falam assim: eu desisto, eu sempre começo e paro. Mas será que não é simplesmente o tipo de dieta que tu começou a fazer? Né? Simplesmente você começou escolhendo a dieta errada. Não é você que perde foco, não é você que para. É simplesmente a dieta, a forma da alimentação que você já começou escolhendo o processo errado para você. E além disso, né, além da desistência, as dietas restritivas, as dietas da moda, as dietas malucas, elas fazem mal para a tua saúde. Como assim, Fabrício? Faz mal para minha saúde? Faz mal para a tua saúde simplesmente pelo fato de você cortar muito nutriente e macronutriente. Né? Você corta muito carboidrato, gordura, lipídios, vários e vários nutrientes que são importantes para a vida, para a vida, para o sistema endócrino, cardio, sistema neurológico e cabelos, para vocês que são meninas, cabelos, unhas, pele, né? E aí a mulher corta de vez, corta demais. Abaixar com consciência calculado para você é uma coisa, cortar, não comer mais é outra totalmente diferente, né? Fabrício, prova para mim por que para emagrecer eu preciso comer carboidrato, gordura e proteína, que são os três principais nutrientes, né? Proteína é responsável pela síntese proteica, ou seja, é responsável por você produzir mais massa magra. E quanto mais massa magra eu produzo, mais acelera meu metabolismo, mais eu queimo gordura. Uma mulher com, exemplo, tá? Uma mulher com 20 quilos de massa magra queima 100 calorias em 20 minutos de treino. Uma mulher com 40 quilos de massa magra, ela queima 600 calorias no mesmo 20 minutos de treino, porque a massa magra é responsável por acelerar o teu metabolismo. Você precisa queimar mais calorias para poder sintetizar na massa magra. Então, a proteína ela é muito importante, além de sistema digestivo e tudo mais, também para o aumento de massa magra, deixar teu corpo durinho, firme e acelerar seu metabolismo. E a gordura, Fabrício? Todo mundo fala para cortar a gordura e tal. Claro que é para diminuir. Diminuir muito e saber que tipo de gordura você vai consumir. Mas ela é responsável pela condução de todos os nutrientes até o seu organismo. A gordura ela funciona como
um óleo, né? Como um óleo, ela vai fazer todos os nutrientes correr até onde tem que chegar. E se você está muito baixo em gordura, você não consegue mais sintetizar, absorver nutrientes, porque você está cortando demais, né? Não estou falando gordura, sei lá, para uma feijoada comer gordura. Não estou falando para você pegar aquelas carnes mais gordas do açougue, não. Estou falando, cara, um fiozinho de azeite, uma fruta que tenha rica em gordura, abacate, por exemplo, né? Amendoim tem gordura boa, né? Então, claro, gorduras de fonte boas, tá? Mas você não precisa deixar de comer, radicalizar, né? Uma manteiga de boa qualidade tem uma gordura derivada do leite boa, né? E o próximo nutriente então falamos sobre gordura, falamos sobre proteína, agora o carboidrato, né? Ah, meu Deus, o carboidrato ele vai virar açúcar no meu organismo e vai fazer eu ganhar peso. Vai, se for em excesso, se for em alta quantidade, né? Mas você precisa do carboidrato no teu organismo para te dar resistência, força. O carboidrato ele te dá energia. Então, se você tira o carboidrato, primeiro ponto, você não consegue fazer um treino forte bem feito. Você vai passar mal, você vai sentir tontura, você vai perder força, você vai perder um monte de coisa, que aí vai treinar fofo. E aí não vai ter resultado no teu treino, né? Então, a falta de carboidrato, ele gera, entre aspas, uma fraqueza, né? Uma indisposição no teu dia a dia. Quando você está com carboidrato, você fica com energia. Mas se o carboidrato for em alta quantidade, essa energia é convertida em açúcar, glicose, que vira gordura. Então, as pessoas falam, não pode comer carboidrato. Pode e deve, mas na quantidade certa, para que você não ultrapasse a tua medida de energia e vire gordura, carboidrato, tá? Do organismo, beleza? Então falamos sobre por que não seguir dietas malucas, dieta da moda. É difícil de seguir, é só uma estratégia, você perde uns pezinhos, alguns quilinhos, mas não consegue manter. Isso vai gerar para você desistência, e não é culpa tua, é culpa da dieta que você escolheu, que seria quase que impossível mesmo. E o pior, faz mal pela saúde. A falta dos nutrientes, dos 3 nutrientes que nós trabalhamos, carboidrato, proteína e gordura, e existem vários outros, os micronutrientes, que são vários, fora as vitaminas, né? A falta desses nutrientes, micronutrientes e vitaminas no seu organismo vai deixar você doente, muito doente mesmo se for a longo prazo. Talvez, doenças irreversíveis, tá? Doenças irreversíveis ou doenças muito difíceis de reverter. Vou dar 2 exemplos aqui para você. Uma que eu sou pós-graduado, que é a síndrome metabólica, em metabolismo, né? O que é a síndrome metabólica? Quando você usa medicamento para emagrecer por um bom tempo, ou quando você restringe a alimentação por um bom tempo, o que acontece com o teu organismo? Ele entra em uma espécie de defesa, uma síndrome, né? Ele não consegue mais te dar resultado. Por mais que você treina, por mais que você melhore a alimentação, por mais que você seja regradinho, demora para sair dessa síndrome e tem que ser muito bem feito, né? Treino, alimentação, tá? No treino, por exemplo, o que a gente faz? A gente começa, se você estiver começando do zero, a gente começa com uma semana de adaptação, né? Com um exercício para o grupo muscular. Na segunda semana, 2 exercícios para o grupo muscular. E na terceira semana, a gente começa a fazer um treino de queima, que é um treino de baixa carga e alta repetição, né? Para quê? Para tudo isso destravar o teu metabolismo, sair dessa síndrome falando de treino. Aí tem a parte de alimentação, né? Tem a parte de alimentação, ciclos de jejum, ciclos de carboidrato alto, ciclos de carboidrato baixo. Então, tem todos os processos para que você consiga sair da síndrome metabólica, beleza? E aí, continuando nessas dietas malucas, né? Falando do mal que faz para a saúde também, o pior falando de emagrecimento que ela gera é a termogênese adaptativa. Fabrício, o que é termogênese adaptativa? O seu corpo, ele se acostuma com tão pouco, comer pouco, baixa caloria, baixo carboidrato, baixo em tudo, que depois, quando você come a quantidade certa, você engorda muito fácil. E quando você fala, agora eu vou parar de comer, vou fechar a boca e vou emagrecer, você não emagrece mais fácil. Por quê? Porque ele entrou em termogênese adaptativa. Termogênese adaptativa é como se fosse um carro
andando numa maneira econômica. Ele fica só gastando o mínimo. É o que o teu corpo faz. Ele sempre só vai gastar o mínimo de caloria, porque ele retém tudo para viver. Porque você ficou dando tanto tempo, estímulo baixos nele de comida, tanto tempo baixo que ele fica em mecanismo de defesa, mecanismo de economia. E aí quando você come qualquer coisa, você engorda fácil, e quando você para de comer, você não emagrece mais, porque ele sempre está trabalhando devagarinho, câmera lenta, para você sobreviver, tá? Por quê? Porque você ficou cortando coisas por muito tempo, porque você tinha que comer 2.000 calorias para emagrecer, tá comendo 800, achando que comer menos caloria, só isso vai emagrecer. Não vai, só isso não, tá? Nos primeiros quilinhos sim, mas depois não, depois você entra na famosa termogênese adaptativa, que se você continuar vira uma síndrome, né? A síndrome metabólica, tá? E o segundo passo é como conquistar um corpo leve, magro de vez. Né? Poxa, Fabrício, eu já até perdi alguns quilos, mas eu sempre volto a ganhar, ou eu perco uns quilos, paro de treinar, de me alimentar, e quando eu vejo já estou no meu peso de novo. Né? Então, como que eu conquisto um corpo leve de vez? Um corpo leve, tá? Um corpo leve e ser magra de vez requer algumas coisas, meninas. Primeiro ponto, se acostumar. Você precisa se acostumar com o processo, né? Se acostumar com treinar todos os dias, ou a maioria dos dias da semana. Se alimentar melhor a maioria dos dias da semana. Começa a criar hábitos de falar não para coisas que vão te atrapalhar no teu emagrecimento, não sempre, mas às vezes. Hábitos de colocar coisas na sua rotina que vão te ajudar a emagrecer, como talvez uma caminhada, talvez um tempero ali na tua comida que te ajuda, né? Você começa a acostumar e a aprender esses detalhezinhos. E depois você começa a gostar disso, né? Você aprende a gostar, porque tudo no começo é difícil, dói, é chato por ser novo, por estar te tirando da zona de conforto, né? A maioria das pessoas, a maioria das pessoas, elas não têm sucesso em ambas as partes, não estou falando só de treino, estou falando na vida, porque ficar na zona de conforto é muito gostoso, né? Ficar na zona de conforto é prazeroso, é gostoso, você já está acostumado, você sabe aquilo, você domina, né? Mas você tem que pensar sempre para algumas coisas, né? Por exemplo, isso que você está acostumado, que você não quer sair da zona de conforto, está te trazendo algum benefício? E o melhor, esse benefício, esse é o mais importante, esse benefício que está te trazendo, está te levando para onde você quer chegar no futuro da sua vida? Porque se não tiver, não vale de nada. De nada, de nada, de nada, de nada. Então, é a mesma coisa com o treino. Vai te tirar da zona de conforto, vai doer, vai cansar, você vai querer desistir, até você continuar e gostar, aprender a gostar, se acostumar. Eu costumo falar assim, virar um vício bom, né? Vira um vício bom. Infelizmente, as pessoas têm muitos vícios ruins, mas também nós temos muitos vícios bons. Vício da leitura, tem pessoas que adoram ler, né? Da leitura, de estudar. Tem vícios bons, assim como tem vícios ruins, vícios que atrapalham a tua rotina, né? E então, quando você continua a treinar, se alimentar, se acostuma, vira um hábito, acaba virando um vício bom. Um vício que vai te dar resultado agora e que vai te levar para onde você quer no futuro. Então é positivo, continue fazendo isso. Agora, se você está fazendo alguma coisa que o resultado não é teu, não te dá resultado, e o pior, não vai te levar para onde você quer no futuro, tira da tua rotina que não vale a pena, tá bom? E, falando em rotina, você precisa de 3 pilares nessa rotina para você emagrecer de vez. O primeiro pilar é a mentalidade, tá? Ah, Fabrício, não é treino e comer. Não adianta você ter a melhor dieta do mundo, não adianta você ter o melhor treino, o melhor acompanhamento se a tua mentalidade não está pronta para não desistir, para manter o foco, para saber falar não para algumas coisas, para saber falar sim para as outras, para saber estar em alguns lugares que são necessários, não estar em outro, né? Não deixar o que as pessoas te falam influenciar as tuas atitudes. Então a tua mentalidade ela precisa estar blindada antes mesmo de você emagrecer. Eu costumo falar para minhas alunas que a gente emagrece de dentro para fora. E a maioria das pessoas querem emagrecer por fora, fica olhando fora, né? O peso, a balança.
Mas as meninas que emagrecem e nunca mais voltam a ganhar peso, emagrecem de vez, elas emagrecem de dentro para fora. Então, por exemplo, dentro da nossa mentoria, o primeiro pilar que eu trabalho é a mentalidade. É mentalidade junto com o treino e alimentação, para quando ela está muito pronta na mentalidade, eu sei, né, encontros ao vivo, aulas ao vivo, conversa no WhatsApp, eu sei que aquela pessoa está pronta, aí eu solto a mão da mentalidade, aí sim é treino, foco e alimentação, e melhora e otimiza para ir tendo mais resultado. Mas antes, sem começar pela mentalidade, qualquer pessoa desiste de qualquer coisa, não é só do emagrecimento, de qualquer coisa, tá? Treino, o segundo pilar, então o primeiro pilar é mentalidade, para depois sim o treino e uma alimentação inteligente, que é o terceiro pilar. Como assim, Fabrício, uma alimentação inteligente? Uma alimentação que não te coloque numa dieta maluca. Uma alimentação que tenha o que você já come. Lembra que a gente falou agora no começo da live que a gente deve comer proteína, carboidrato e gordura, só que na quantidade certa, planejado para você? Então é o que você já come na tua casa. Arroz, feijão, carne, é o que você já come. Só que na quantidade, na ordem, na combinação. Existem alimentos que quebram o carboidrato do outro. Alimentos que diminuem o pico glicêmico dos alimentos, de outro alimento. Então, a combinação do que você já come, na quantidade certa para você, é uma alimentação inteligente. Por quê? Porque você não vai precisar parar de comer nada que você gosta, só vai organizar, planejar, calcular. Claro que é um profissional que vai fazer isso para você. Mas isso é uma alimentação inteligente, que não vai te restringir e você vai tendo resultados após dia, tá bom? Inclusive, quero convidar você a seguir aqui o Instagram para receber mais dicas como essa. E também lá no link da bio, no link azul do meu perfil, tem um link que leva para o nosso grupo do WhatsApp, o Clube do Emagrecimento, onde você sabe essas lives com antecedência e fica gravado lá, tá bom? Um grande abraço, um excelente dia para você, para toda a tua família. E um grande abraço pro Júlio. Fala, Julião, tudo bem, meu amigão? Mileide, boa noite, boa noite. Bom dia, Mileide e Marileide. Bom dia e vamos para cima. Um grande abraço, meninas.